Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos finalizando agora de verdade, né, o capítulo 15 da carta de Paulo aos Romanos. Então aqui o último parágrafo, pelo menos aqui nessa organização da Bíblia de Jerusalém, vou retomar uma frase que eu falei semana passada. Contudo, peço-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis comigo nas orações que fazeis a Deus por mim. Então, essa beleza e humildade da gente pedir, né, a oração nos momentos de luta, ou aqui, como ele está dizendo, é, com a clareza da luta da jornada que a gente ainda tem, né? A fim de que possa escapar das mãos dos incrédulos da Judéia e para que o meu serviço em favor de Jerusalém seja bem aceito pelos santos, né? Então ele está falando tanto daqueles que ainda são descrentes, ainda estão perdidos, digamos assim, né? Não vamos chamar de outra coisa que não seja isso, ou seja, não é inimigo, né? É aquele que ainda é descrente. E para que aqueles que são sintonizados conosco, né, que são, ele chama aqui, né, dos santos, possa receber o nosso trabalho, né, com a, com a honestidade do nosso coração. E para que o meu serviço, assim, se Deus quiser, poderei visitar-vos na alegria e repousar junto de vós. Que o Deus da paz esteja com todos vós. Amém. Então vai finalizando. Agora aqui, o capítulo 16, né, vai ser realmente essa finalização. Então ele se chama aqui na Bíblia de Jerusalém, ele tá com o seguinte subtítulo: Recomendações e Saudações. Recomendo-vos Febe, nossa irmã, diaconisa da igreja de Cencreia, para que recebais do Senhor de modo digno, como convém a santos, e assistais em tudo o que ela de vós precisar, porque também ela ajudou a muitos, a mim inclusive. Então aqui tem um detalhe interessantíssimo, assim, que está bem mais claro lá no livro Paulo Estevão, que eu sempre vou recomendar, porque assim, ninguém se dispôs a ir levar essa carta, né? O Paulo ele é perseguido, o Paulo ele é preso, ele é açoitado, o cristianismo é reprimido, né? Com grandes perseguições, ele mesmo já foi um perseguidor. Então assim, levar uma carta com esse conteúdo é algo perigoso, né? E das pessoas que estavam ali, ninguém se dispôs, apenas a Febe, né? Uma mulher sozinha indo lá, assim, até onde a gente sabe, sozinha, né? Não temos toda essa informação. Indo lá atravessar, né, esses mares aqui para levar essa carta. Então, ela é um grande nome, né, no movimento cristão, ainda que discreto, né, mas uma pessoa bem importante. Aí ele fala, saudai Prisca e Áquila, e aí a gente sabe quem é Áquila e Prisca, né? Priscila seria o diminutivo, Prisca o nome original, digamos assim. Foi aquele casal que recebeu ele lá atrás, quando ele se converteu e trabalhou junto com ele. Então é um casal assim muito amado, muito querido e que estão neste momento em Roma. Aí ele fala assim, de Áquila e Prisca, meus colaboradores em Cristo Jesus, que para salvar minha alma expuseram a cabeça, porque eles já foram, né? A gente sabe disso também por Paulo Estevão, presos, açoitados, tiveram o trabalho deles, eles são tecelões também, todo destruído por causa do Paulo, né? Ele é muito grato. Não somente eu lhes devo gratidão, mas também todas as igrejas da gentilidade. Saudai também a igreja que se reúne em sua casa. Aí aqui vai ter um parágrafo em que ele vai saudar um monte de gente. Eu não vou ler, tem mais ou menos 20 pessoas. E tem uma frase muito curiosa aqui, em que está escrito assim. Deixa eu ver onde. Ah, não, tá mais para baixo. Então tem esse parágrafo que tem 20 pessoas, né? Fala de fulano, que é meu conhecido de tal momento, ou é meu parente, né? Porque é conterrâneo, e assim vai. E ele termina, rogo-vos, entretanto, irmão, que estejais alerta contra os provocadores de dissensões e escândalos, contrários ao ensinamento que recebestes. Evitai-os, né? Então aqui é muito importante a gente ter essa clareza, assim. A ingenuidade, às vezes, não nos deixa perceber qual terreno a gente está caminhando, né? A pureza de coração, como Jesus falou, ela é uma grandeza espiritual, mas a ingenuidade nos deixa vulneráveis. Então aqui ele está falando, ó, presta atenção, porque essa é a nossa capacidade já.
observar uma pessoa e a mensagem que ela traz, né? Porque nós sempre estamos passando mensagens uns para os outros, e avalia. Essa mensagem combina, assim, com o que eu estou propondo para mim ou não? Quando ele fala evitai-os, claro que não é para a gente não conviver com as pessoas, não é para fugir, essa pessoa é tóxica, não é isso. Mas é perceber o conteúdo da fala delas e filtrar, né? Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas o próprio ventre. É isso, né? Quando a gente está no nosso egoísmo, a gente vai disseminando aí ideias egoístas, ideias de desesperança, de desânimo, né? E com palavras, né, melífluas e lisonjeiras, seduzem os corações simples, né? Então, às vezes isso está sutil, mas há veneno, né, digamos assim. Vossa obediência tornou-se conhecida de todos e sois para mim motivo de alegria. Está elogiando assim o avanço dessa igreja. Mas desejo que sejais sábios para o bem e sem malícia para o mal. Porque assim, o mal nos pega porque ele encontra lugar dentro da gente, né? É o mal que está dentro da gente que deixa, às vezes ingenuamente, esse outro mal, o mal de fora entrar. E aí eles dão a mão e fazem a gente cair, né? Pois o Deus da paz não tardará em esmagar Satanás debaixo de vossos pés. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Aí aqui tem a última saudação, porque a gente sabe, né, por Paulo Estevão, que o Paulo, ele ditou a carta, ele não escreveu, ele de próprio punho, e ele fez uma coisa muito humilde, que foi assim, sempre ditar a carta entre irmãos e irmãs, né, ali na comunidade, que estavam sintonizados com ele, porque ele ainda pensou assim, se o Espírito Santo não encontrar em mim as palavras, que os outros possam falar. Então tem essa coletividade na escrita da carta, embora a responsabilidade espiritual seja de Paulo, né? Porque é ele que está conduzindo. Então aqui está falando de Timóteo, que é uma outra, né? Saúda-vos, Timóteo, né? O Timóteo está mandando ali um abraço. E aí tem mais outras pessoas que estão ali junto com eles, Lúcio, Jazão, os nomes super difíceis, Sosípatro, meus parentes. E aí está escrito assim, eu, Tércio, que escrevi esta carta, saúdo-vos no Senhor. Esta frase ainda dá, né, pano para manga, para muita gente questionar se foi o Paulo mesmo que escreveu essas cartas, mas o Emmanuel, ele foi muito bondoso conosco, né, muito generoso, elucidando tudo isso de forma muito discreta, né, então foi o Paulo sim que ditou, foi ele que coordenou todos esses trabalhos, mas ele fez esse trabalho de forma coletiva, então tinha alguém que lá estava escrevendo, que ele ditava, e nesse momento aqui era o Tércio, e aí também manda um abraço para várias pessoas, né. Enfim, aí agora sim acaba. Aquele que tem o poder de vos confirmar, segundo o meu evangelho e a mensagem de Jesus Cristo, revelação de mistério, envolvido em silêncio desde os séculos eternos, agora, porém, manifestado e pelos escritos proféticos e por disposição do Deus eterno, dado a conhecer a todas as nações, para levá-las à obediência da fé, a Deus, o único sábio, por meio de Jesus Cristo, seja dada a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Agora sim, finalizamos a carta de Paulo aos Romanos. Então, esse final é para fechar. Jesus é aquele que tinha que vir. Então, tá tudo claro para nós. Sigamos o nosso caminho.